A minha mãe mandou me chamar pra cantar com Isaías, ai, pra cantar com Isaías. Estamos no ar com o podcast Ilustres Desconhecidas, uma conversa entre amigas sobre temas da contemporaneidade brasileira. E aí, vamos conversar? Salve, salve, querido ouvinte das Ilustres Desconhecidas. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que talvez também esteja no seu horizonte aí de preocupação ou de inquietação. A gente tem percebido como as pessoas têm feito confusão entre conceitos que são conceitos mais ou menos complexos, né? Como ser de direita, ser de esquerda, ser socialista, ser comunista, ser liberal, neoliberal, extrema direita, extrema esquerda. Nós estamos... do que é que nós estamos falando exatamente, não é? Quando afirmamos isto ou aquilo. Essa arena de discussão desses conceitos, ela é bem escorregadia, né? Porque você está usando os termos, esses termos tendo em vista questões filosóficas, posturas econômicas, morais, éticas, não é? De onde que nós estamos trazendo esses conceitos e como é que nós estamos aplicando esses conceitos, afinal de contas, né? Bom, talvez a gente não dê conta porque seria dar uma resposta simples hoje para um problema muito complexo e isso a gente não gostaria de fazer, mas a verdade é que a gente precisa um pouco lidar com essa goma arábica que é a linguagem. O Guimarães Rosa diz que a língua é uma espécie de goma arábica, né? O cotidiano, a gente às vezes vai misturando os termos, vai misturando ideias e acaba ficando com uma dicção ruim, né? Já imaginou você com goma arábica na boca tentando dizer isso ou aquilo, né? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e quem sabe você possa deixar seus comentários no final dessa nossa conversa e também suas dúvidas e para a gente ampliar também esse debate, tá bom? Vem com a gente, vamos conversar? A primeira questão que me vem à cabeça sobre a questão dos conceitos e principalmente sobre esses conceitos de direita e esquerda é que algumas pessoas preferem não se posicionar, nem à direita e nem à esquerda. E outras preferem marcar a sua posição. E, além disso, eu creio que essa discussão toda volta bastante à tona por causa do termo extrema-direita. Me parece que há muita polêmica ainda a respeito do que seja esquerda, direita, do que seja comunista, então que seriam todos que não são da extrema-direita. Então, me parece que o termo extrema-direita tem um pouquinho mais de concordância entre as pessoas sobre o que significa, um pouquinho mais, mas ainda assim acho que é complexo. E o termo comunista hoje seria tudo aquilo que não é extrema-direita, né? Comunista, não exatamente esquerda. Então, a minha dúvida que eu jogo aí para vocês é o seguinte: é melhor a gente dizer que a gente não é nem de esquerda, nem de direita, e ficar caixinhas e categorizações? Olha, eu não sou nem esquerda, nem direita. Ó, gente, vamos votar! Votação, pessoal! Kátia, Gisele e Suzane, vocês acham que eu sou de esquerda ou de direita? Vocês acham que é melhor essa atitude? Ou vocês acham melhor marcar posicionamento? Seja dizer que é de esquerda ou direita, ou qualquer outro posicionamento. Essa pergunta que eu lanço para vocês. Eu acredito, assim, que não existe, que, na verdade, toda vez que alguém não se posiciona nesse sentido, claro, salvo leituras em que se pode estar fazendo algum tipo de ironia, em que se pode estar provocando de alguma forma, mas o não posicionamento, por opção, na verdade, é um desejo de não se envolver com nenhum dos contextos, é um desejo de talvez não se colocar nos embates, porque essa polarização, como todas as outras, gera debates e gera embates, muitas vezes verbais, então às vezes a pessoa não quer se colocar nesses embates e muitas vezes pode ser o fruto de um não saber, na verdade, porque muita gente, inclusive, quando a gente fala assim, combate os comunistas, chega a ser um nonsense, porque, por exemplo, no Brasil,
nós não temos nenhuma frente comunista, de fato, numericamente sequer significativa para se estar falando isso, né? Uhum. Então, você pega um termo para generalizar, para jogar na loucura. E isso, de você não se categorizar, é improdutivo, na medida em que ou a pessoa não sabe o suficiente para se categorizar, ou ela só conheceu a face desse envolvimento por meio do que não é um debate sadio, mas por meio do que é, talvez, uma troca de farpas ou agressividade, e passa a querer se isentar disso. Tá? É o mesmo fenômeno que eu vejo em algumas pessoas que se declaram apolíticas, ou que declaram que odeiam política, né? Sem sequer saber do que realmente se trata política e do que é ser uma pessoa política, que somos todos nós, quer a gente queira, quer não, uma vez que nós estamos numa comunidade humana sob regras que regem essa comunidade humana, seja um sistema legislativo, seja um governo, sejam regras de costume comum e etc. Não tem como não pertencer a essa polis, não tem como não ser político, né? Isso que vocês colocaram, esse território do não se identificar, né? Vem disso que acho que a Gi falou, de um não saber, né? De um desconhecimento, às vezes, mas de uma estratégia que não é uma estratégia muito honesta, né? E não é muito inteligente, talvez, até, de não ter um posicionamento. Ora, se eu não sei exatamente o que eu sou, então, por que será que eu não penso um pouco sobre isso, né? Então, por que eu não vou me aprofundar um pouco nessas questões e pensar um pouco mais sobre isso? Se, de fato, a política, ela diz respeito a todos, embora eu ache tudo isso muito chato, mas o que está acontecendo comigo, né? Quem sou eu? Por que eu estou aqui nessa zona e não consigo me situar, né? Eu acho que esse sujeito que tenta, que se vê diante da sua ignorância, é um sujeito em que eu aposto muito, assim. Claro. Né? Que diga, não entendo, né? Mas esse sujeito é o sujeito número 1 do coração da gente. E somos todos, né? Somos todos, em grande medida, carentes de aprofundamento e de estudar conceitos e de se entender, né? Eu diria para vocês que eu me alinho a um pensamento mais à esquerda, no que diz respeito à política, especialmente, né? E no que diz respeito às noções de Estado, né? Então, aí eu vou mais para a esquerda, porque eu sou mais familiar, eu adiro. Será que existe? Adiro mais. Do verbo aderir, meninas, existe? Eu adiro? Ou ele é defectivo? Eu acho que é defectivo, mas tudo bem. Eu adiro, eu adiro um pouco à esquerda, porque penso nisso, penso que o Estado, né, deve prover os seus cidadãos de direitos, né, básicos, comer, ter saúde, morar, ser feliz, acho que são ter educação, né? Oi? Segurança é dever do Estado, não é do cidadão. Segurança, né? Educação, a segurança alimentar, né? Então, eu sempre penso que o Estado pode andar mais para esse lado, né? E, meninas, depois, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa nesse sentido, ou não compartilharem, eu sei que a Suzane fez aí umas leituras bem legais sobre essa questão aí de direita e esquerda. Ela trouxe depois para a gente ver um perfil de uma personalidade autoritária que ora descamba para ideais ou para ideias de esquerda, ou um comportamento que seria dito de esquerda, e ora ela descamba para um comportamento de direita, mais liberal, mas tudo meio misturado, né? Acho que daqui a pouco a Suzy fala um pouco para a gente. Na verdade, eu vou problematizar mais um pouco ainda.
Beleza. Olha, Que é o tá. seguinte, eu fiz, em todas as leituras que eu fiz, existem uma série de trechos em que os autores não entram num acordo, né? Primeiro, vale a pena, talvez, falar rapidamente que o conceito de direita e esquerda vem de uma época um pouco antes da Revolução Francesa, né? E na Revolução em si, isso se sustenta cada vez mais, e basicamente era porque, de um lado do parlamento ficava a esquerda, do outro lado a direita, né? Só que isso vale para a França, ok. Daí, logo, pouco tempo depois, os Estados Unidos, quando começaram, né, a formação de fato, importaram essa noção, mas usam ela ao contrário, praticamente, né? O democrata americano é um liberal, né? E é se a gente pensar em Donald Trump, ele é de esquerda ou direita? Acho que todo mundo aqui vai falar ele é de direita, né? No entanto, ele é do Partido Republicano, né? Então, é uma coisa assim mágica, porque em cada lugar a coisa vai tomando outras feições, né? Claro. E eu tendo a falar também que eu sou de esquerda, sou progressista no comportamento e acho importante ter um Estado que funcione, né, nas coisas básicas, saúde, educação, segurança. Dizem que isso não vai funcionar nunca, né, que é uma utopia da esquerda isso. Mas eu acho que funciona, poderia funcionar sim, né, se fosse colocado de forma realmente estratégica, planejada, né? Então não vai funcionar nunca, para que fins os estados coletariam impostos, então? Se eles querem se eximir de fornecer, vamos dizer, centralizar funções elementares para a manutenção do tecido social, da vida das pessoas, que são saúde, educação e segurança. Para que fins eles arrecadariam impostos, então? Né? Porque todo fala assim, para construir infraestrutura. O que você vai fazer com a infraestrutura se você não tiver usuários especializados, saudáveis, que usem esta infraestrutura com o mínimo de segurança em todos os sentidos possíveis da palavra? Então, ao se dizer que nunca vai funcionar, na verdade é só mais uma maneira de se eximir de uma grande incompetência, né, no exercer funções para quais mesmo aqueles que dizem que o Estado não deve assumir essas funções querem continuar arrecadando. Então, o Estado não deve assumir essas funções e também não se deve ter imposto nenhum para nada. Não, gente, o mais normal é a gente ver pessoas que argumentam nesse sentido de que é impossível se atingir esse ideal, entre aspas, de um Estado que funcione nesse sentido. É muito curioso que sejam as mesmas pessoas, dentro de uma política normalmente econômica super neoliberal, que não defendem que o Estado deixe de arrecadar por isso. Então, eles defendem que é impossível chegar a isso, logo, não se deve ter isso como ambição, o Estado deve se livrar, deve se enxugar e deixar de querer prover saúde, educação e segurança. Porém, vai ser muito raro, se não impossível, que a gente veja esse mesmo grupo dizendo que, em contrapartida, o Estado deve se eximir de cobrar impostos, né? Porque o que ele faria com esses impostos? Aí? Criaria infraestrutura. Infraestrutura para quê? Diante de uma população que não tem educação para promover usos inteligentes, usos geradores, né, de proventos, sejam intelectuais, sejam financeiros dessa infraestrutura, não tem segurança para usufruir dessa estrutura e está morta, porque não tem saúde, não é? Então, morreu, né? No modo como se propõe, acaba sendo paradoxal, para dizer o mínimo, né? Porque eu quero enxugar o Estado, porém não quero enxugar a arrecadação do Estado. Como é que isso pode
se revelar em algo coerente e, em última instância, ético, né? Em termos de postura econômica, em termos de postura por deriva político-social. A Suzy também tinha compartilhado, né, Suzy, um estudo de postagens de uma determinada pessoa, um sujeito, um indivíduo, um estudo de caso, vamos chamar assim, que se apresentou num primeiro momento, na realidade, aí na cultura brasileira, como uma pessoa alinhada à direita, declarando-se, né, alinhada à direita, junto com o presidente Bolsonaro. Depois de um determinado momento, essa pessoa se afastou, né, do presidente Bolsonaro, entendeu que o lado, entre aspas, que ele estava combatendo, entre aspas, entendeu que esse lado era o lado do bem, ou o lado em que ele queria estar. E esse personagem, né, oscila em vários momentos, em momentos distintos aí da vida dele, da história da vida dele, mostrando claramente nas postagens, são postagens públicas, mostrando nas postagens que ele não conhece, ou que ele, pelo menos, não domina, ou que ele confunde uma série de princípios e de conceitos que essa pessoa já poderia estar um pouco mais preocupada, né, com a sua representação, né, com a sua, do modo como ele se identifica. Só vou lembrar que esse personagem, que em princípio se apresentou aliado ao presidente Jair Bolsonaro, que se apresenta como uma pessoa de direita, mas ele é um sujeito de extrema direita, esse personagem usou várias vezes os símbolos de brasilidade, verde e amarelo, e em outros momentos nas postagens ele usa símbolos relacionados ao anarquismo, por exemplo. Então, meninas, vou jogar aí de novo esse personagem, acho que vocês estão com o material na mão, a gente até poderia dar uma olhadinha. Eu vou ler aqui uma postagem deste personagem, desta pessoa, quando se decepcionou com o presidente Jair Bolsonaro. Ele diz assim: eu caí nessa. Lições são para serem aprendidas e vividas. Hashtag fora Bolsonaro. Quero longe de mim. Chega, basta. É hora do couro comer. Essa pessoa desiludida, talvez, sabe lá quais as razões, ela se manifesta dessa maneira. E esse posicionamento é um posicionamento de esquerda, é um posicionamento de centro-esquerda. Do que é que a gente está falando? Se a gente pudesse dar uma pista, se a gente mesmo tem uma pista sobre o que é que ele está pensando. O que vocês acham, meninas? Bem, eu acredito que a partir do momento que tudo que a gente tem, a declaração desta criatura, de que ele, digamos, é contra uma personalidade política que sim, se enquadra totalmente nos paradigmas de extrema-direita, e que ele não segue mais, ele não adere mais a esses paradigmas, a gente tende a colocar essa persona, né, que critica à esquerda. Mas a esquerda da extrema-direita, em tese, uma vez que ele não manifestou mais nada, a extrema dessa esquerda-direita dá para ser qualquer coisa, né? Nós poderíamos dizer, então se ele não quer aderir à extrema-direita, ele é de extrema-esquerda. Não, ele é de esquerda, talvez, né? Ele é de centro, ele pode ser de centro? Pode inclusive ser de centro-direita e se opor à extrema-direita. Né? Então, há uma série de possibilidades dentro do espectro e que, vamos dizer assim, um primeiro ímpeto, talvez, que fosse o nosso aqui, o meu ao menos, né? E eu acho que é o de muita gente, é dizer, se você se opõe à extrema-direita, então você é de esquerda, colocando tudo isso num balaio, no mesmo balaio, né? Você está mais à esquerda politicamente, portanto, sim, mas o simples fato de você se opor à extrema-direita não faz de você um pensador de esquerda, uma persona política de esquerda por si só, não é? Te coloca contra aquele modelo extremo, mas também não te posiciona muito para além disso, né? Eu queria ler mais um post dessa pessoa, que daí talvez ele explique para você, Gi, o que é ser de direita. Ele diz: aprendam,
ser de direita é justamente não seguir o Olavo. Deve ser o Olavo de Carvalho, né? É ser você, ser autêntico e não ter medo. Puxa, Bakhtin, ajuda a gente, porque o sujeito não só reuniu diversas vozes, como parece que ele está possuído por alguma entidade, né? Que é uma coisa, né? Que é uma coisa muito curiosa. Então, lá naquela primeira situação que eu li, ele recusa a figura do presidente eleito. Depois, acho que alguém deve ter dito: ei, mas você é de esquerda? Aí ele disse: não, eu não sou de esquerda. Aprendam, ser de direita, né? É não seguir o Olavo, é ser você, ser autêntico e não ter medo. Né? E aí, de novo, tem mais uns símbolos da brasilidade, bandeira brasileira, etc, etc, etc. Acho que essa pessoa padece um pouco, não é? De essa mistura. Ela mistura uma série de ideias e mistura com uma condição personalíssima. Ser de direita é ser autêntico, né? Ser de direita não é uma questão mais econômica, não é partidária, não é na dimensão social, não é nada. É uma questão marcada pela subjetividade do sujeito. Quem é de direita é decidido, é autêntico, é... Então, como é? Por onde nós caminhamos com essa pessoa? Para mim, isso é a manifestação do desconhecimento total, porque eu tenho apenas uma coisa a dizer sobre a noção de ser de direita dessa criatura, né? O que é que tem a ver? Né? O que é que tem a ver essa abordagem personalíssima das tuas qualidades pessoais, do você ser autêntico ou não, com a sua posição político-econômica? Nada. Mas você vê que ele... Então eu sou de direita, né? Porque eu sou autêntica, eu não tenho medo, eu não sigo Olavo de Carvalho, né? Pronto. Né? Eu sou de direita, passei para um outro território, quando já no início do programa eu pensei que eu era de esquerda, porque eu estou mais à esquerda, porque eu penso que tem uma visão de Estado, do que o Estado deveria fazer, né? Enfim, eu achei curioso achei curiosa a abordagem desse personagem. Será que a gente pode falar? Não vamos falar o nome dessa pessoa. Eu acho que essa pessoa um pouco representa várias pessoas. Eu acho que talvez eu acho que representa muita gente, né? Representa muita gente que a gente conhece, que a gente vê falando. Representa um contingente dos brasileiros, sim, representa. Né? E assim, não é uma pessoa não instruída, né? Veja, tem até um português na média, fala bem, escreve, né, bem dentro de uma norma aceita, não se trata de nenhum ignorante, né? Enfim, é de se observar isso mais de perto. Gente, eu tô adorando isso aqui, olha. Depois, não contente com todas essas presepadas aí, o nosso personagem, em determinado momento, diz claramente, olha como ele oscila. Ponto por ponto, eu vou dar aqui o manifesto dele no Twitter. 1. Enviar Lula para o presídio comum. 2. Criar uma lei muito forte antiterrorismo e incluir Boulos, Stedley, a CUT, o MTST. 3. Destruir os direitos humanos.
Meninas, quero escutar o ó de vocês. Dizer, pelo amor de Deus, não estou aguentando. Não, por favor. Não, sério, né? O que é É isso, tão gente? absurdo, gente, que... Destruir No os direitos entanto, ele está no humanos. Congresso, né? Isso. 4. Acabar com... Não, e daí veja assim, os graus, né, de relevância e de temas correlatos ou de temas que pertencem ao mesmo campo semântico, ao mesmo campo, sei lá o quê. Mas olha, então enviar Lula para o presídio, criar uma lei antiterrorismo, prender todo mundo, destruir os direitos humanos e o 4, acabar com as verbas de publicidade dos pilantras da comunicação. Oi? Achei que ele ia continuar na mesma toada, né? Pelo menos falar, vamos matar todos os pedófilos, vamos, né, submeter à castração química todos os homossexuais, vamos... entende? Daí parece que não tem um eixo, né, de pauta, né? Não tem nenhuma pauta com temas que se relacionam. Então, acabar com as verbas de publicidade dos pilantras da comunicação. E 5, acabar com a campanha do desarmamento. Bom, aqui temos que dar mão à palmatória, tem a ver com acabar com os direitos humanos, né? Se você acaba com a campanha do desarmamento, praticamente, né, você destrói os direitos humanos, porque se você deixa todo mundo armado, acabaram-se os direitos humanos. Bom, mais tarde, essa pessoa passeando pela floresta dos sentidos e dos signos, passeando como uma borboleta, perdido com a sua cestinha. Nesse jardim dos caminhos que se bifurcam. Caminhos dos jardins que se bifurcam. Ele solta lá o seguinte tweet. Claro, a gente está falando aqui, o tempo passou entre essas tweetadas, viu, galera? Não é assim. Claro. Os tweets foram sucessivos. Temos que considerar os tempos que se passaram aí. A gente não pode precisar o tempo, mas você, ligado aí na política brasileira, vai se situar. Aí, por último, ele diz: Lula está avisando. Ele queria prender o Lula, né? Mas agora ele já está... Lula já é parça dele. Lula está avisando: acho que diante das ameaças temos que ir para as ruas e vamos para a guerra. É a hora de unificar. Gaviões, daí ele embebe, né? Ele atacha aí uma galera, né? Ele chama... meninas, me ajudem aí a ler, porque eu não estou conseguindo ler. Gaviões da Fiel, Antifas, acho que até... Vocês estão vendo aí? Suzy, você está conseguindo visualizar? Que eu não estou conseguindo visualizar. Até o Boulos ele convoca, né? Sim. Então, tem. Ele faz uma lista aqui, né? Que eu não entendi muito bem, sinceramente. Vai, qual é? Tudo bem, Antifas. Quem que é Jair Lorenzetti? Vamos pesquisar, já. Tá. Lobo, Antifascistas 1, Leonardo Aturri, Alessandro Molon, da Rede, a CUT do Brasil, o que ele PSL, queria colocar na lei antiterrorista. E quem mais? PSL Nacional, o Stedley do Movimento Sem Terra e o Boulos. Então, como queríamos demonstrar? Não é, gente? Eu acho assim que todo mundo tem o direito, né, sacrossanto, sagrado, de mudar de ideia. Só que a questão vai bem além disso. O que a gente enxerga aí não é alguém mudando de ideia, é alguém que demonstra realmente talvez uma ausência das noções mínimas para se colocar nesse cenário, né? Uma pessoa que não está exatamente mudando de ideias políticas com base, entendendo do que está falando. A gente fala para destruir os direitos humanos, isso é sinônimo de destruir a humanidade, destruir as sociedades conformadas como sociedades. É uma proposta para se voltar para a barbárie, né? Então, provavelmente, a pessoa não sabe muito bem o que está falando. E trabalha sobre esquemas de dicotomias, tipo uns contra os outros,
o que tem sido como se fossem, sei lá, times inimigos, times que estão se confrontando, e fosse isso, né? E eu acho que essa fala demonstra muito bem essa passagem, entre aspas, de um lado para o outro, do modo como essa pessoa faz, demonstra o quanto estão se trabalhando com conceitos genéricos, vazios, que são muito só articulados para colocar somos nós contra eles, e é isso, entendeu? Que não fala muita coisa com coisa, na verdade. A própria defesa deles são coisas vagas, as propostas são vaguezas, né? Vaguezas ou loucuras totais. Que nem eu vou pôr movimentos sindicais no movimento antiterrorista. Oi, por quê? Entendeu do que você está falando? Não é? O que a gente percebe, eu aprecio as pessoas que tomam posicionamento, né? A omissão, eu acho que ela também tem o seu momento quando você não sabe do que você está falando. Olha, você é de direita ou de esquerda? Olha, não sei ainda, eu não vou te responder já porque eu não sei o que isso significa. Então, eu vou pesquisar e depois eu te digo, né? Porque a gente tem esse histórico de políticos muito ignorantes, né? De todas as frentes aí, muito ignorantes. E aí as pessoas se posicionam, mas elas não sabem, né? Ser contra direitos humanos, talvez no senso comum, seja ser contra proteger de alguma maneira pessoas que foram incriminalizadas por algum crime, qualquer crime que seja. Então, me parece que existe aí um predomínio do senso comum, que estava ouvindo agora do rapaz que roubou 2 shampoos e que está lá preso, e dos 89 mil reais que a Michelle recebeu, e até agora a gente não teve nenhuma satisfação, né? Então, assim, mas o rapaz que roubou 2 shampoos tem que estar preso. Então, eu sou contra direitos humanos porque o rapaz tem que estar preso, é uma prisão modelar, né? Ironicamente, eu acho que esse presídio está totalmente equivocado com essas pessoas com pequenos furtos, pequenos roubos, pequenos traficantes lá dentro. Claro. Então, assim, eu acho muito importante tomar posicionamento, né? Principalmente nesses momentos, como agora, de que a gente pode ir para qualquer da história, a gente está no momento ímpar da história, no sentido de que muitas coisas estão se definindo radicalmente em relação ao nosso futuro. Então, agora não dá para ser isento. Agora a gente tem realmente que se posicionar. Mas o que acontece é que muita gente se posiciona sem saber que posicionamento é esse, sem conhecer os termos, sem conhecer o significado, ou sem propor um debate. Olha, gente, eu sou a favor dos direitos humanos. Ser a favor dos direitos humanos significam tal coisa, ou eu sou contra. Então, sei lá, eu sou contra soltar bandido. Claro que se a pessoa foi criminalizada, julgada, ela deve cumprir uma pena, pronto. Mas a questão é isso, é essa confusão de conceitos que a gente precisa começar a debater. E isso, inclusive, é uma das coisas que me faz estar aqui, né? Porque às vezes há uma grande distância entre pessoas que estão pensando esses conceitos e as pessoas que estão atuando no campo da política, no campo do ativismo. Então, essa importância, ao meu ver, é fundamental. Então, o que eu vejo ali é uma pessoa que quer tomar posição, essa pessoa que vocês estão mencionando. Há muitas pessoas que querem participar ativamente da política, tomar posição, isso é louvável, mas há que se ter aquele cuidado inicial de entender, pera lá, esse posicionamento que eu estou tomando, ele significa realmente o quê? Não só em termos conceituais, mas em termos históricos, porque a esquerda e a direita, como a Suzane falou, ela tem uma certa... Então, em um determinado momento, era ser a favor ou contra a monarquia, ou ser a favor ou contra a revolução burguesa, né? Em outro momento, esquerda e direita tinha a ver com ser favorável aos Estados Unidos e ser favorável à União Soviética, que já nem existe mais, né? Hoje nós temos a China comunista. Por que ela se diz comunista? Porque ela é inspirada em ideias marxistas. Então, a esquerda está muito também relacionada às ideias marxistas, que podem ser aplicadas de N maneiras. Não quer dizer que a China aplicou as ideias marxistas da melhor maneira possível. Então, aí há muitas implicações, não só conceituais, históricas, e também em relação à compreensão da própria contemporaneidade, né? E em relação às consequências dessas posturas que a gente toma.
Então, às vezes, não tomar um posicionamento a princípio, olha, não sou nem de direita e nem de esquerda porque eu quero discutir o que é isto, pode ser bastante válido, porque essa pessoa muitas vezes ela está dizendo eu não sou, não vou me definir, ela não está dizendo eu não vou me definir neste momento, para que a gente possa, no momento que se definir, com conhecimento de causa. Então, acho que nós temos uma tradição muito... eu acho que a gente nem tem tradição de posicionamento político no Brasil, tá? Não temos nenhuma tradição de posicionamento político. Começa por aí. Aliás, há quem diga, eu escutei uma história, já vou falar, que eu sei que eu já vou parar, né? Eu já falei, já vou falar, tu falha, eu tô me alongando aqui, mas eu adorei uma história, que eu estou estudando Haiti agora, e um professor foi ensinar a história do Brasil para os rapazes haitianos recentemente. E ele explicou no Haiti que nós tivemos a independência do país, do Brasil, sem que houvesse abolição da escravatura. Eles disseram, isso é impossível! Você está mentindo! Genial! Não pode! Eram haitianos. Então, com a história deles. Então, assim, a gente, na verdade, nem teve independência ainda, pessoal. Então, a gente tem aí uma história contada, que precisa, de alguma maneira, ser repassada. Não no sentido de dizer, bom, então até vamos discutir, né? 64, foi o golpe ou foi a revolução? Então, vamos discutir, mas vamos discutir com conhecimento de causa. E essa independência, houve ou não houve? Não houve. Tá? Nós ainda estamos em pleno, ainda somos total colonizados. Então, assim, se a gente também não se der conta disso, né? Afinal, qual é a briga, qual é a guerra, contra quem que eu tô realmente, que eu preciso, que é mais urgente eu me organizar politicamente e ter uma postura ativista, eu vou ficar aqui às cegas, achando que eu sei alguma coisa, mas não sabendo nada, sendo massa de manobra mesmo. Então, esse cara espontâneo, agora terminando mesmo, esse cara espontâneo que a Kátia estava mencionando, esse, na verdade, provavelmente é massa de manobra, tá? E ser espontâneo, muito provavelmente, é ser massa de manobra. Não dá para ser espontâneo, tem que pensar, tem que refletir, tem que estudar, debater e, obviamente, agir. Teoria e prática, sempre numa relação, por favor, né? Dialética, não dá para eu parar lá no século XIX ou no século XVII, nos conceitos de direita e esquerda que já foram ultrapassados. Eu queria tomar o bonde da Ana Paula e falar de uma coisa ainda mais embaixo, que eu vi muitas vezes durante a pandemia. Diversas amigas me chegaram e falaram que elas não estavam nem acompanhando política, porque política não tinha nenhuma relação com a pandemia, porque elas tinham que se preocupar com a coisa do dia a dia, né? Do dia a dia delas, como se a política não fosse parte do dia a dia delas. Né? Eu acho que aí já tem um grande problema. As pessoas acham política uma coisa abstrata, que fica em Brasília, que faz sabe-se lá o quê com o nosso dinheiro. Né? Complica, assim complica. A gente está abrindo mão, né, de algo que é parte integrante da nossa vida. Nossa vida é política. Né? Então, por exemplo, o tratamento que o governo federal deu à pandemia tem muitas coisas a serem criticadas que influenciaram no âmbito privado, né? Então, tem que parar essa ideia de que política é a coisa mais chata do mundo, ou só tem gente que rouba, né? Assim você simplesmente faz com que ninguém mais fale a respeito, né? Lembrando sempre que o pessoal é político. E se essas tuas amigas compram arroz, a não ser que elas não comam mais arroz, tá? Se as amigas compram arroz, elas, a vida dela, né? Se elas, talvez a empregada que faça o arroz, né? Se não tem arroz, que comam macarrão. Não é isso? Isso, olha! Se não tem arroz, que comam macarrão, né? São a nova Maria Antonieta aí. Ai, meu Deus, a mesma consciência, né? Né? Ainda voltando para essa questão do conceito, só para lembrar,
Nós estávamos conversando antes, né, da lei o projeto de lei, na verdade, que o Eduardo Bolsonaro propõe, criminalizando a apologia ao comunismo, equiparando-se à apologia ao nazismo, né? E aí a gente vai ter de novo comunismo, nazismo. Como é que essas duas coisas estão aí postas par e passo, uma ao lado da outra, como se fossem a mesma coisa? E o pior não é isso, o pior é que um sujeito que não sabe exatamente o que são essas coisas vai condenar as pessoas que sabem o que significam essas coisas, vai condenar essas pessoas a usarem esses termos. Se elas usarem, elas serão presas, né? Mas, enfim, eu espero que esse projeto de lei caia no esquecimento, né? Mas já nasce assim como é o ovo da serpente, né? Se a gente não bater na casquinha e pisar no ovo da serpente, a gente corre o risco de deixar ele eclodir, né? Então, nosso papel aqui como mulheres políticas, como pessoas que estão lidando com essas questões, né, cotidianamente, assumir, né, esses lugares de fala e dizer, não, isso aí, meu querido, não vai funcionar porque comunismo e nazismo não são a mesma coisa, né, você precisa separar os territórios. Recentemente também tem um probleminha aí, agora já é um problema meio de geografia ou de desconhecimento dos biomas, vou falar bem rapidinho, do vexame do mico-leão dourado, numa campanha que o governo fez e postou, né? O Salles e o Mourão postaram um vídeo mostrando que o Brasil preserva sua mata, preserva a Amazônia, e colocaram a imagenzinha de um mico-leão dourado. Lindo mico-leão dourado, eu adoro o mico-leão dourado, só que ele está no lugar errado, não é ali, né? A gente sabe que ele mora nas Matas Atlânticas, né? É ali que ele mora. A Gisele falou, né? Pô, meu pai é um homem simples. O que teu pai teria dito, Gisele, se ele tivesse que fazer essa campanha? Teria pedido para minha madrasta, olá, Catarina, procura no Google que bicho que tem na Amazônia. Dá uma olhada no Google e separa tudo que é bicho da Amazônia. Pra gente ia pegar ver foto de qualquer bicho. Poxa vida, gente. Então, Foi na Wikipédia. Vai na Wikipédia. Eu acho que a gente está vivendo tempos, sim. Esse é só um rabicho, viu, pessoal, da grande discussão, né? É só um exemplinho. Mas eu acho que não só tangencia, como está dentro da grande discussão, porque, novamente, se permite que a ignorância seja, vamos dizer, o grande tanque de guerra para esmagar tudo em volta. Então, se usa a ignorância, o não saber, que por si só não é um mal, né? Mas se usa isso, se articula isso para destruir coisas, para vamos dizer assim, usar mal o dinheiro público e sair incólume, para deixar com que as pessoas, para fazer com que as pessoas negligenciem por opção o que se faz com a vida dela, como as amigas lá da Sul falando, isso não tem nada a ver com a minha vida, são pessoas que negligenciam porque querem, né? O que está acontecendo com elas se leva essas pessoas a isso, né? Fazendo o quê? Articulando a ignorância como uma primeira e grande máquina de guerra nesse sentido, não é? Só de se propor em qualquer universo em que as pessoas têm uma mínima noção histórica, a mínima noção do que é um sistema econômico, do que é, vamos dizer, um sistema criminoso global como o nazismo, né? Só de se propor a equiparação nazismo-comunismo, e veja, ninguém está falando que equiparação genocídios comunistas e genocídios nazistas, ninguém está propondo essa comparação, está se compondo, porque genocídio é genocídio, nazismo versus comunismo, como se fossem coisas da mesma ordem, e não são, né? E ninguém acha que ninguém enxerga diretamente que não são, e se permite que se faça um projeto de lei que por natureza é nonsense, por natureza não faz sentido nenhum.
Não faz, não cabe lógica, né, aí. E isso tudo me lembra uma coisa que eu li, era uma das redes sociais, assim, mas eu me lembro de ter sido uma pessoa erudita, a leitura me chocou, a pessoa defendendo uma citação, que agora também não lembro de onde era, que política é coisa para aqueles que não criam nada. Oi? Né? Oi? Oi? Né? Pois artistas, cientistas, todas essas pessoas, ao longo da história, né, os grandes criadores, grandes donos da poiesis, foram talvez as pessoas mais políticas que há, mesmo aqueles que se declararam apolíticos, estavam, sim, fazendo uma escolha, estavam tendo reflexos políticos automáticos dessa declaração, não é? E daí eu fico pensando, se isso está nesses meios eruditos, em pessoas que têm acesso franco à informação, o que a gente pode dizer, né, daqueles que talvez não tenham tido a mesma sorte para ter esse mesmo acesso, para ter essa mesma, né? E a própria figura do deputado, né? Ele o deputado, o Eduardo, ele é formado, ele tem faculdade, não se trata de um ignorante qualquer, né? De uma pessoa que não tenha passado pelos altos níveis, né? Aí os níveis mais altos aí da educação, né? Então, gente, essa discussão hoje é só um aperitivo. Quem sabe, né, a gente continue lidando com essas questões. Aliás, a gente já vem, não é, tratando guerras híbridas, discurso de ódio, sobre a nudez, o que é a nudez efetivamente. Enfim, a gente já vem discutindo sobre vários temas que não são só temas, né? Vamos combinar, são conceitos que a gente precisa discutir e entender. Queridas, mais alguma coisa a acrescentar? Ou a gente já se despede? O que vocês gostariam? Eu gostaria de dizer que esse povo aí que não estuda, que não toma posicionamento, ou que toma um posicionamento contra os direitos humanos, esses caras aí não passarão. Isso é. Eu tenho a impressão que a cúpula do governo está aí imbuída a usar os conceitos de qualquer maneira. Por exemplo, o Ernesto Araújo, nosso chanceler de Relações Exteriores, afirma, escreve e repete que o nazismo é de esquerda. Eu não vou entrar nesse caso agora, não vou entrar para provar que não é, mas veja uma autoridade das relações exteriores afirmando uma coisa que a Alemanha, que viveu isso, afirma o contrário. É coisa de louco. É isso aí. Meninas, eu vou deixar o meu beijo, então, para vocês. Espero que vocês entendam por beijo, um beijo mesmo, bem carinhoso, um abraço bem apertado. Amo muito vocês. Obrigada por mais essa oportunidade de estar aqui no Ilustres Desconhecidas com vocês, tá bom? Super beijo. Dá beijo pra galera. Até a próxima, pessoal. Tchau. Até a próxima. Até mais, gente. Prazer estar com vocês. Você acaba de ouvir Ilustres Desconhecidas. A gente fica por aqui. Espero que você curta o programa, dê seu like, faça sugestões e compartilhe. Até a próxima e um grande abraço!